Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Rumar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. E esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, situada no bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Que este encontro seja muito abençoador na sua vida. Estamos hoje transmitindo o nosso culto pela internet, excepcionalmente, dada as movimentações no entorno do templo com relação aos jogos no Maracanã. E hoje o horário do jogo coincidiu com a chegada para o culto na nossa igreja, no nosso templo. Daí porque a transmissão somente pela internet e o culto será então via online. Onde você estiver, você possa estar participando ativamente deste culto e que a graça de Deus esteja aí onde você estiver. A nossa missão é proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a Palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Temos o nosso grupo de crescimento cristão, quando nos reunimos para um tempo de reflexão sobre a Palavra de Deus. Depois segue-se o culto de celebração ao Senhor. Nesse mesmo horário, nós temos atividade para crianças, um lugar, uma programação e pessoas especiais para cuidar da sua criança. Quero convidar para estar conosco nesse próximo domingo, que é o domingo da família. Começamos com o café das famílias, depois segue-se então o culto coletivo. Nesse quarto domingo, nós não temos o grupo de crescimento cristão. Nós temos esse encontro de confraternização das famílias neste café. Você é o nosso convidado. Será uma alegria ter você e a sua família conosco. Programe-se para nos fazer uma visita. Nosso templo fica na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Será muito bom contar com a sua presença. Vamos falar com Deus, buscar a presença do Senhor, para que Ele possa estar nos dirigindo, para que Ele possa estar operando, para que este encontro, este culto, esta transmissão
seja uma grande bênção na sua vida. Convide a sua família para o que você está fazendo aí. Convide os seus, separe esse tempo especial para estarmos juntos na presença do Senhor. Vamos então estar buscando a presença do Senhor, a direção do Espírito Santo, para que o vento do Espírito Santo possa estar soprando na sua casa, na sua vida, onde você estiver. Vamos falar com Deus? Querido Pai, amado Deus, louvamos o Teu nome por este dia que é consagrado ao Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos como Igreja do Senhor, mesmo pela internet, para Deus celebrar ao Senhor e proclamar uma mensagem de salvação, de esperança e fé para todo o mundo. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre as igrejas do Senhor espalhadas em toda a nossa nação. Que essa noite possa ser uma noite da manifestação poderosa do Senhor, onde estiver o teu povo reunido, onde estiver a tua igreja em ação, que, ó Deus, vidas sejam transformadas, pessoas sejam curadas e libertas, para a glória do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor para a nossa nação, a nação brasileira, que o vento do teu Espírito continue soprando nos quatro cantos desta terra, nas vidas, nos corações, nos lares, nos casamentos, na vida de cada pessoa, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos da terceira idade. Que, ó Deus, a tua paz alcance os corações e que a nação brasileira reconheça que só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor, e que só Jesus Cristo é a nossa única esperança. Visita cada lar, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação. Visita também os corações enlutados, amém, para que o Senhor possa, ó Deus, levar o seu consolo sobrenatural. No nome de Jesus. Aqueles que perderam seus entes queridos. No nome de Jesus. No nome santo de Jesus. Visita os que estão enfermos. O Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua bênção esteja sobre nós, que este culto, esta transmissão, possa, ó Deus, alcançar muitas pessoas, para a glória de Jesus. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se você acha isso também, você concorda, diga aí amém. Digite aí amém e glória a Deus. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar. Nós vamos estar encaminhando a sua causa para o nosso grupo de oração. Você pode colocar o seu pedido aí mesmo no chat e nós vamos estar orando por você. Ou então, através de um dos nossos canais, você pode também enviar o seu pedido de oração. Nós temos esse ministério de intercessão e vamos, com toda alegria e compromisso, estar orando pela sua causa. Muito bem, hoje eu quero estar compartilhando com você uma porção da palavra de Deus, uma palavra sobrenatural, uma palavra vinda da parte do Senhor para o seu coração. Vamos estar falando sobre o poder sobrenatural de Jesus. Sim, o poder transformador, o poder de Jesus para alcançar qualquer situação, qualquer circunstância. Muitas vezes estamos envolvidos em meio a uma situação completamente fora do nosso controle, diante de uma situação onde nós não temos nenhuma ação
e nada podemos fazer. E somente um poder, uma força sobrenatural pode nos acudir, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Aproveito para pedir você que você também compartilhe com os outros, convide outras pessoas a estarem assistindo a esta palavra que será ministrada. Quem sabe um familiar, um amigo, uma pessoa, que você possa estar também ajudando para que esta mensagem alcance muitos corações. O que vamos ver aqui é um registro bíblico de um acontecimento que é parte da vida de todos nós, com o qual nós não sabemos lidar. Mas vamos ver como Jesus, no seu ministério aqui, ele esteve diante de uma família que estava numa situação muito difícil, muito triste. E ele fez uma intervenção maravilhosa naquela família. E que vamos ver aqui é que esse mesmo Jesus é o Jesus de hoje. Ele ainda opera nesse dia e ele quer também intervir na vida, no lar, na casa de cada pessoa, sem exceção, que possa estar passando por uma situação tão difícil como foi desta família. O registro bíblico deste episódio está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso 17. E fala da história de uma mãe, de uma viúva que havia perdido seu filho. Primeiro perdeu o seu marido, vivia ela com o seu filho e aquele seu filho veio a falecer. E olha que coisa tremenda, Jesus encontrou-se com aquela pessoa ali, naquele momento tão difícil, naquele cenário tão difícil. Ele então fez algo tremendo, algo maravilhoso naquela família. Acompanhe comigo então o relato deste acontecimento bíblico, o relato deste episódio. Você pode estar acompanhando aí onde você estiver. Também, se tiver uma Bíblia, você pode acompanhar pela sua Bíblia. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus saía, ia para uma cidade chamada Naim, estava com os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, as cidades eram muradas, tinham seus portões, suas portas, na época de então, por segurança, uma série de fatores, e diz o texto que, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Preste atenção então nesse cenário. Jesus vinha chegando com seus discípulos, com uma numerosa multidão. E eis que Jesus e a multidão com ele estava encontrou uma outra multidão. Diz o texto, uma grande multidão saía com aquela mulher da cidade, com aquele para o enterro do seu filho. Diz o texto assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, isto é, o caixão, onde o menino estava, e parando os que conduziam aquele corpo, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E que cenário poderoso, você pode imaginar? Todos ficaram possuídos de grande temor
e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. As pessoas, sem entender, estavam realmente reconhecendo algo tremendo, que era Jesus era a presença de Deus entre nós. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que Deus abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra. Que cenário, que coisa tremenda, que relato dramático este, que desfecho maravilhoso. Tudo por causa do poder sobrenatural de Jesus operando naquela situação, naquelas vidas. E nós, olhando para esse episódio, queridos, nós podemos ver algumas lições muito importantes para nós hoje, para a minha vida e para a sua vida. A primeira dela é que não há nada que pode conter o poder sobrenatural de Jesus. Porque a Bíblia diz aqui o relato que em dias subsequentes a quê? Jesus acabava de vir de um outro milagre. O relato que antecede a este, Jesus fez um milagre quando ele curou um servo de um homem muito importante, um empregado de um homem muito importante, que estava enfermo quase à morte, né? E aquele homem foi curado. E no dia seguinte, Jesus foi para essa cidade e houve então essa outra intervenção sobrenatural de Jesus. E nós logo de pronto entendemos aqui que houve uma progressão. Foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus operou. Esse foi o primeiro no seu ministério, não é? E houve aqui o quê? Uma progressão. Podemos olhar e ver que Jesus tem o poder para curar aquele que estava com uma enfermidade grave e também o poder para ressuscitar um morto. Então a primeira lição é que nós vemos que nada pode conter, nada pode limitar o poder sobrenatural de Jesus. O servo daquele homem importante, a Bíblia diz como servo do centurião, estava à beira da morte. Enquanto o filho da viúva já havia morrido, já ia para o sepultamento. E eis que surgiu Jesus. E aí nós entendemos que Jesus tem poder para curar uma enfermidade grave ou para ressuscitar um morto. Amém? Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração logo agora de saída, para que a nossa mente, nossos corações estejam abertos para reconhecer essa verdade. Quer dizer o seguinte, que nada na sua vida, nada na sua vida, nada na minha vida, nada na vida de qualquer pessoa está fora do alcance do poder sobrenatural de Jesus. Talvez você esteja aí com um problema que vocês não têm solução, não sei o que fazer, é irreversível aos meus olhos, aos olhos humanos, aos olhos da ciência. Mas para Jesus não há nada que possa impedir a atuação do seu poder sobrenatural. A outra lição que nós entendemos aqui é que Jesus saiu de uma cidade e foi para outra, e aquela cidade, chamada Naim, Jesus foi lá para operar, para desenvolver o seu ministério. E aquela cidade precisava da visitação do poder de Jesus. Jesus veio para visitar nações, para visitar cidades, para visitar casas e vidas. E eis que Jesus estava em movimento para ir ali a Naim. Os evangelhos estão relatando aqui o ministério de Jesus, a atividade de Jesus. E diz o texto que iam com ele também numerosa multidão. Isso nos mostra o movimento, o trabalho de Jesus para ir
em todos os lugares, as nações, como tenho dito, as cidades, as casas, os lares, as pessoas, e ali operar obra de milagre. E este Jesus hoje está trabalhando assim, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, na nossa nação e no mundo, para visitar as pessoas. E até onde há aquelas lutas tremendas, onde há o sofrimento, aqui o luto, a dor, a tristeza. E até ali para oferecer o seu socorro, a sua salvação. Essa mulher, ela tinha um único filho, já havia perdido o seu marido e agora perdeu o seu único filho, estaria sozinha, abandonada, uma situação de abandono. Mas Jesus chegou ali naquela cidade, encontrou aquela mulher e operou essa mudança sobrenatural. Também podemos ver que ali Jesus chegou para operar o seu poder num lugar de morte, um cenário que precisava de algo incomum, nunca visto, nunca presenciado, para reverter aquela situação. Era um lugar de morte, a entrada da cidade, já do lado de fora da cidade. Diz o texto, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único da viúva. E aquele enterro saía pelo portão, porque naquela oportunidade, naquela época, não podia sepultar pessoas dentro da cidade. O cemitério ficava fora da cidade. E aquele cortejo fúnebre partiu então da casa da viúva de Naim em direção ao cemitério, além do portão da cidade. E ali, aquele cenário desfavorável era um cenário que era o fim da linha, o cenário da desesperança, o cenário da tristeza. Lá estava Jesus. E olha agora que coisa importante. Ali naquele cenário apareceram duas caravanas. As duas caravanas que ainda estão neste mundo que nós vivemos. Presta bem atenção, que lição poderosa é essa. Duas caravanas deste mundo. E ali uma caravana da morte. Eis que saía o enterro do filho de uma viúva e grande multidão com ela. A caravana da morte. Tristeza, luto, dor, onde havia uma situação irreversível. E eis que vem a caravana da vida. Dirigia-se Jesus a uma cidade de Naim, e ali ia com ele também grande multidão. E diz o texto assim que, vendo ao Senhor, se compadeceu dela e disse, não chores. Esse cenário ilustra o que acontece no mundo, a história da humanidade. Uma multidão que caminha sem esperança, uma multidão que está convivendo com a morte. Sem esperança. Sem esperança para este mundo, sem esperança para a vida eterna. Uma multidão que tinha uma dor. A dor daquela mulher era uma dor imensa. A perda de um filho. E aí vem uma multidão dos discípulos de Jesus e aqueles que já haviam seguindo a Jesus, ouvindo de Jesus a mensagem de vida e de salvação. Este episódio ilustra então o mundo de hoje, a sociedade de hoje. Mas Jesus estava ali para operar algo tremendo. Para este mundo então, em que muitos estão na caravana da morte, Jesus veio para trazer um toque do seu poder sobrenatural. Sim, um toque do poder sobrenatural para a vida. Muitos que estão vivendo a morte de um ente querido,
a morte da esperança, a morte da paz. Muitos que estão entregues aos seus vícios estão aprisionados, e Jesus veio para dar o toque do seu poder sobrenatural, para trazer vida. Por isso que ele disse: eu vim para trazer vida e vida abundante. Eu não sei como está a sua vida, talvez a morte do seu casamento, a morte da sua fé, a morte da sua paz, da esperança, a morte dos seus sonhos, dos seus negócios, dos seus projetos de vida. Não sei, mas o que eu sei e posso dizer é o que está na palavra de Deus. Jesus veio a este mundo para trazer vida e vida abundante. E querem ver neste episódio como esta verdade é real e salvadora, que Jesus veio para trazer vida, para dar um toque sobrenatural? Observe comigo então o que aconteceu. Jesus veio e ele trouxe um toque sobrenatural, como já me referi, num cenário, num ambiente de morte. Mas diz o texto aqui: chegando-se, tocou no esquife, no caixão. O toque de Jesus é transformador. Tocou numa situação que era impossível de ser mudada. Podemos dizer que Jesus tocou na morte, tocou no morto e trouxe vida ali. Tocou naquele esquife. Vamos ver também que Jesus veio com o seu toque sobrenatural para os que caminhavam ali, chorando, fazendo o coro da tristeza, sem esperança. Havia ali as pessoas solidárias àquele sofrimento, todas elas também, de certa forma, sentindo a dor daquela mulher, condoendo-se daquela situação. E Jesus veio então para os que caminham com a morte e que diante da morte não sabe o que fazer, diante da morte não tem esperança. Diz o texto assim: e parando os que o conduziam, os condutores do morto, os condutores da morte, todos pararam. A caravana da morte parou, e também, de outro lado, parou a caravana da vida, dirigida por Jesus. Todos pararam para ver o que ia acontecer. Então Jesus veio com seu toque sobrenatural e ele fala aquele que está morto. Dá para você entender? Falar alguém que está morto. Este é o Jesus. É o Jesus de Nazaré. É o Filho de Deus. É o Deus entre nós. E ninguém podia entender aquilo. Primeiro dizer à mãe para não chorar. Ninguém entendeu nada. Uma coisa assim fora do comum. Mas Jesus sabia o que ia se suceder ali. Agora ele fala ao defunto. E diz o texto que ele disse: jovem, eu te mando. Não pediu por favor, não. Jesus mandou, ordenou. Afinal de contas, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Eu te mando, levanta-te. Glória a Deus. Porque não há limite para a atuação do poder sobrenatural de Jesus. Então, o texto diz que aquele jovem se levantou. E aquele jovem falou. Um toque sobrenatural no que estava paralisado. Um corpo paralisado. Um espírito de morte estava ali. Mas veja que chega o espírito de vida de Jesus Cristo de Nazaré e reverte aquela situação. Trouxe Jesus vida àquele
que estava morto. Diz o texto assim: sentou-se o que estava morto. Não é maravilhoso isso? Você pode imaginar esse cenário? E diz assim: e passou a falar. O poder sobrenatural de Jesus quebrou o silêncio da morte. Estancou a tristeza do coração daquela mãe aflita. Você pode imaginar isso? Silenciou a murmuração, o choro. Naquela época contratava-se as pessoas que eram contratadas também para chorar, para lamentar. Todos pararam ali porque agora Jesus fala ao morto, toca aquele caixão, fala ao que está morto, e o que está morto passa a falar, quebra o silêncio da morte. Estanca a lágrima da dor, da perda. Paralisa a tristeza nos corações. E ele passou a falar. Glória a Deus por isso. O toque sobrenatural de Jesus também trouxe restituição. Guarda essa palavra no seu coração. Restituição. Diz assim, Jesus disse assim, a mulher entregou a mulher ao seu filho, diz assim, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha o que Jesus fez. Jesus não entregou um morto para a mãe. Jesus não entregou ali alguém mais ou menos vivo, mas entregou o jovem perfeito falando, e ele restituiu, ele mudou aquele cenário completamente. Essa palavra é para você que está ouvindo, que talvez está lidando com uma situação de morte, ou uma situação irreversível, e você tem andado triste, tem andado preocupado, e tem até pessoas que ajudam você, bem intencionada, na sua tristeza. E dia por dia, quem sabe, essa sua tristeza, essa sua perda, essa sua dor, ela é alimentada, há uma retroalimentação e não há nada que possa mudar. Mas na vida daquela mulher, houve restituição. Jesus restituiu o jovem à sua mãe. A restituição da vida que foi perdida. Você pode agora colocar diante de Deus o que você perdeu. Se você não tem a certeza da salvação eterna, Jesus veio trazer esta certeza. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Vida abundante aqui é vida na eternidade. Se você não tem certeza, perdeu a esperança do futuro, Jesus está pronto para restituir. Ele é a nossa esperança. Se você perdeu a alegria de viver, aquela alegria que está presente no coração, aquela alegria como fruto do Espírito, que está presente em nós, independente das situações, Jesus veio restituir. Ele é a alegria dos homens. Seja o que for, você agora pode colocar diante do Senhor. Quem sabe você está perdendo o seu casamento, está perdendo a comunhão com o seu filho, com o seu pai, com alguém. Mas Jesus restituiu o morto à mãe. Se Jesus fez isso, o que ele não pode fazer mais na vida de qualquer pessoa? Esse é um tempo de você depositar a sua fé em Jesus. Ele é a nossa esperança. Não há outra esperança para nós. A nossa esperança está em Jesus. Jesus veio também e deu um toque sobrenatural para trazer a fé aos corações. Não foi só na vida daquela mulher. Olhe mais um pouco o cenário comigo. E todos ficaram possuídos de temor. Ah, sim. Você vê o morto levantado, dá medo, né? Todos ficaram possuídos de temor. Mas olha o que significa. E glorificavam a Deus. Olha a fé que suscitou naquele povo. Aquele povo entendeu que o que aconteceu ali realmente veio da parte de Deus. Era algo sobrenatural. Dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Claro, não sabia eles ainda que Jesus
não era um grande profeta somente, ele era o Filho de Deus. E mais disse a multidão, e Deus visitou o seu povo. Olha só, aquela caravana da morte que vinha caminhando para sepultar um jovem, com a mãe desolada com a perda do seu filho jovem, uma mãe que já estava viúva, agora entregue realmente ao total desamparo. Aquela caravana da morte, ela toma um choque de vida por causa do poder sobrenatural de Jesus. E é isso que nós estamos precisando. É isso que a nossa sociedade precisa, que a nossa nação precisa. É isso que você precisa. Reconhecer o poder sobrenatural de Jesus. E Deus visitou o seu povo. Sim, Deus, quando mandou Jesus, ele mandou Jesus para fazer uma visitação entre nós. Quando Jesus nasceu com esse fim. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Não é maravilhosa essa história? Não é uma fábula, é um fato bíblico. Depois, Jesus no seu ministério, ele operou outros milagres, como o de Lázaro, e grandes milagres. E para concluir, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, depois de ser morto na cruz do Calvário em nosso lugar. Não é tremendo este Senhor, este Salvador? Por isso que a palavra diz que não há entre nós outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. O meu apelo, o meu convite é para que você, onde você estiver, na situação que você estiver, quem sabe você é um crente em Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus, mas anda triste, abatido, a sua esperança, sua fé, quem sabe está morrendo, seus sonhos e projetos. Lembre-se de Jesus Cristo, aquele que tem um poder sobrenatural para reverter qualquer situação, até situação de morte, trazendo vida. Amém. E se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, eu convido para que você tome essa decisão aí e diga: Senhor Jesus, eu o reconheço como o único suficiente Salvador. Eu o recebo no meu coração. E se assim você decide, a palavra de Deus diz que você recebe a salvação em Jesus Cristo. Tome essa decisão. E tomando essa decisão, fale conosco. Fale conosco. Vamos ajudar você na sua caminhada de fé. Orientar você para, quem sabe, se está distante de nós, possa estar em contato com uma igreja perto de onde você mora. Mas não deixe de tomar esta decisão. Faça parte da caravana da vida, a caravana de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Foi uma alegria poder estar falando aqui ao seu coração. Foi também uma alegria poder contar com a sua audiência. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu vou orar por você e vou orar por sua família. Oremos. Amado Pai, querido Deus, louvado seja o Senhor por Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio viver entre nós com seu poder sobrenatural, aquele que veio estabelecer neste mundo a caravana da vida e vida abundante. Aquele, ó Deus, que é o único Salvador. Aquele em quem está todo o poder para reverter qualquer situação. Oh, amado Deus, louvado seja o Senhor.
e que o teu Espírito Santo possa estar tocando os corações, para que haja mudança da morte para a vida, exatamente como aconteceu com a viúva de Naim, com aquele seu filho que estava morto. Que haja salvação, que o choro seja estancado, que a tristeza seja revertida em alegria, que haja cura, que haja libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que você tenha uma semana grandemente abençoada. Você, sua casa, a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será na próxima quinta-feira, por este canal mesmo, às 20 horas. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.